Olá, pessoal! A nossa conversa de hoje é sobre alfabetização. Eu venho falando com vocês ao longo do tempo, né? Anunciando pelos stories, algumas orientações, material melhor para a gente trabalhar com as crianças em casa, material de apoio. E aí hoje eu decidi falar um pouco mais sobre o que eu tenho ouvido das escolas e que me preocupou um pouco, e que eu gostaria que vocês tivessem uma atenção maior em relação a isso, né? Bom, pelo Ministério da Educação e Cultura, a alfabetização ela se dá até o terceiro ano letivo. Porém, a coisa foi um pouco deformada, né? Por que eu digo e uso um termo tão pesado, deformada? Porque eu tenho escutado, não só de escolas e recebido de alguns pais, a seguinte fala: ele não está lendo nem escrevendo, mas é até o terceiro ano que se completa a alfabetização, e isso numa criança de segundo ano, tá? Bom, quando a gente fala de indivíduo a indivíduo, a gente sabe que cada criança vai ter um tempo para processar certos conhecimentos, né? Certas associações que são necessárias para o processo da alfabetização. Porém, eu não posso jamais me sustentar do argumento de que é até o terceiro ano que se conclui a alfabetização para não perceber e muito menos intervir quando esse processo está se dando tardiamente, quando esse processo não está acontecendo da forma que deveria acontecer. Esse é o meu alerta, esse é o meu questionamento em relação a isso. Então, quais são as etapas que essa criança normalmente vai cumprir, para que vocês tenham um pouco mais de um olhar mais criterioso em relação a essa fala do até o terceiro ano se conclui? Em primeiro lugar, ela vai começar a fazer os reconhecimentos, as identificações. Lembra quando o nosso filho é pequenininho e está na escolinha, no pré, né? Ou se está em casa fazendo as atividades dirigidas como homeschooler, né? Mas o que a gente logo busca? O nome da criança, que é a sua referência. Por isso que a gente começa a trabalhar normalmente por aí. O primeiro registro escrito dessas crianças, em geral, é o seu próprio nome. A maioria faz assim, né? Quando você cria uma referência, você dá função, você dá importância, aquilo passa a ter uma outra conotação para a criança. Quando aquilo se torna importante, quando aquilo é referência, quando aquilo tem uma função, lembra que é igual eu falo sobre o desenvolvimento da fala? Olha que curioso, da escrita também, né? Então ela começa a ter uns marcos. Esse é o P da Patrícia. Então toda vez que eu vejo a letra P, eu identifico aquela como a minha letra, é o meu P, mas o meu P escreve outras coisas. E aí, por isso, eu começo também a perceber que outras letras têm seus sons e têm seus grafemas, então sua representação gráfica. Eu não posso escrever P de qualquer jeito. Se eu botar de cabeça para baixo, ele vai virar um B ou um D. Então o P é sempre daquele jeito, é sempre para aquele lado, né? Claro, existe o período também que a criança vai fazer essa confusão por uma questão de maturidade, ainda de lateralidade, normal, mas eu não vou deixar de falar para ela que, eu acho que o seu P levou uma cambalhota, vamos colocar ele para cima, virado para cá, entendeu? Então eu vou dando sempre referências, tá? Então, já por aí, a gente já começa a perceber que existe uma fala um pouquinho estranha em relação a essa questão do até terceiro ano. E isso me dando uma base, me sustentando o argumento de que eu não vou fazer uma interferência ou de que aquilo não está bom naquela criança, né? Que aquele desempenho não está regular, não está dentro do que seria o esperado, né? Sem botar em formas, sem botar em padrões, eu vou ter um olhar sobre essa criança, do que está acontecendo, para ela não estar tendo aquele desenvolvimento que eu esperaria, né? Então, nunca consegue fixar que o P é a letra dela. Ela pega qualquer letra e ela começa a dizer que é a dela. O que está acontecendo para ela não fazer essa associação gráfica, grafema, fonema, né? Essa representação da importância, da relação, da função que todas as outras crianças estariam fazendo naquele período. Olha o risco que eu corro quando eu começo a desculpar, a dar outros motivos, né, a ocultar que algumas coisas não estão indo bem. Enfim, vamos avançar. Fez a reconhecimento. Aí a gente está falando que vai começar a consciência fonológica de que cada som, cada letrinha tem seu som. O reconhecimento grafema, fonema, de que cada letrinha tem uma imagem gráfica e, por consequência, tem um som.
E aí depois eu vou partir para a consciência silábica de que elas se juntando eu consigo ter outros sons. Então as minhas palavras são formadas por pedacinhos. Pá, có, tê, 3 pedacinhos. 3 pedacinhos, 3 sons conjuntos, 3 pacotinhos de sons, e eu vou começar a conseguir referenciar isso. Num primeiro momento com os sons que são mais fortes, mais representativos, tônicos. Pá, có, tê, pá, pá, eu boto o A, có, eu boto o K, e normalmente é bem curioso isso, eles usam a letra K. Olha, que a gente quase não vê essa letra, para ver como essa associação do som é muito marcante para essa criança, né? E no T, alguns colocam o E, alguns colocam simplesmente a letra T. A letra T ela é muito mais comum nessa representação. Eu estou dando um exemplo simples para vocês entenderem como é essa progressão. Porque que não cabe eu chegar no segundo ano ou no terceiro ano e ainda ficar esperando o que vai acontecer com essa criança. Esse processo de associação grafema-fonema, né, de uma inicial estruturação silábica, ela se dá em geral nos 6 anos de idade. Por quê? Por maturação de conceito, maturação neurológica, maturação de habilidade auditiva, que a gente já vem trabalhando com essa criança desde que ela é bem pequenininha, por todo o desenvolvimento dela. Agora, se eu não estimulo nada disso, se eu nunca parei para pensar nessas coisas, se eu nunca vi isso acontecer no meu filho ou na minha escola, né? Ele vai lá, legal pra caramba, a criança tem que brincar, tem que participar de barquinho, tem que estar com os outros amiguinhos, tem que tudo isso, né? Mas esse brincar, esse fazer do infantil, ele está permeado por atividades que desenvolvem habilidades. É isso que a gente não pode perder, porque o tempo vai passando e tem criança, eu canso de falar aqui no consultório com os meus pais, aqueles caras lá de Marte, sabe, de Vênus, que fica na televisão o dia inteiro, fala tudo, aprende tudo, não tem uma troca na fala aquela criança. Essa criança daí, entendeu? Legal, que bom, você não precisa fazer nada, que ele vai aprender tudo. Uma hora tu olha, tá escrevendo tudo, sensacional, gente. Só que o filho da gente não é assim, não. O filho da gente, ele precisa da gente junto, ele precisa de atividade de estimulação, ele precisa de um olhar sobre as coisas, ele precisa que a gente dê o caminho que ele vai seguir, que ele vai construir para se desenvolver. Então, o fato de não estar na escola não é aleatório, né? O fato de estar na escola também não significa que eu vou lavar as minhas mãos e não vou mais dar conta disso, porque as questões vão se acumulando, como eu estou dando esse exemplo muito simples para você, de acumulação de raciocínio em relação à produção de leitura escrita, tá? Enfim, aí começou a juntar os pedacinhos e começou a formar palavrinhas simples, né? Olha que legal hoje você escrever bola, e aí começa a ler bola, bola! É tão legal quando a criança descobre isso, gente. E aí ele está no segundo ano e ele ainda não fez isso. Mas ele pode se alfabetizar até o terceiro? Não, ele não pode se alfabetizar até o terceiro. Ele está construindo isso até o terceiro ano. Gente, deixa eu explicar isso para vocês. 6 anos, maturação neurológica, relacionamento com a sua habilidade auditiva, consciência de mundo, das relações, né, do que é letra, do que é número. Essa separação faz parte da estruturação da linguagem. Né? E linguagem a gente desenvolve no dia a dia da gente. Então vamos ficar atentos, não vamos deixar essa função simplesmente na mão da escola. Não que as escolas não estejam aptas a fazer um bom trabalho, mas muitas vezes existe uma fala equivocada, e é para isso que existe o meu alerta aqui, né? De que as coisas podem esperar um pouco mais. Poder, tudo pode. Mas até onde isso vai causar prejuízos ao meu filho, né? Poder, tudo pode, mas até onde eu estou deixando de ter esse olhar porque eu estou terceirizando esse serviço a outro. Então, como eu sempre falei para vocês, a função do educar ela é da família, e que vocês estejam atentos e saibam, sejam conhecedores desse processo para poder auxiliar não só seu filho, mas a escola também. Sejamos parceiros dessa construção. Um grande beijo para vocês, e se tiver dúvida em relação a isso, escreve para mim. Gostou do vídeo? Não deixe de curtir e compartilhar com seus amigos, e até a próxima!